Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. E aí, quando você olha para o Novo Testamento, toda a ênfase é que a nova aliança, assim como a anterior, ela foi firmada com sangue. Hebreus capítulo 12, 23 e 24. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não há aliança sem sangue. Isso é uma ênfase no texto que nós lemos de Hebreus 9. Agora, o que é que Deus queria? Enfatizar a imutabilidade do seu compromisso. Se eu e você realmente entendemos qual é o comprometimento de Deus conosco, não tem a menor chance do diabo fazer você acordar desanimado, pensando: Deus não te ama, Ele não se importa com você, Ele te abandonou, Ele virou as costas para você. Porque Ele não faz isso. É lógico que Deus nos chamou a entrar num compromisso com Ele. Ele também espera que haja compromisso da nossa parte com Ele, porque a aliança envolve duas partes. Aliás, a gente às vezes enfatiza a nossa e esquece de falar da de Deus. Quase todo mundo lembra do Jacó, ou qual o episódio principal? Quando ele passa o val de Jaboque e vai lutar com o anjo. E diz para o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Nós fizemos até música, e Jacó segurou o anjo, né? E a gente enfatiza isso. Gente, Jacó roubou a fala de Deus. Deus já tinha falado isso primeiro. Gênesis 28, quando ele ainda está indo para Padã Arã, Deus diz no verso 15: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus diz: quem está agarrado em você sou eu, quem não vai te largar sou eu. Aí lá na frente Jacó diz: eu que não te largo. Ele diz: está me imitando, aprendeu comigo, está me copiando. Nós precisamos entender a força do compromisso de Deus. E essa força do compromisso significa que eu e você não somos descartáveis. Significa que Ele não só segue nos amando, se importando, mas intervindo na minha e na sua vida, porque Deus não quebra aliança nem compromisso. Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. O contexto falava de uma aliança específica de Davi, mas aplica a todas. Lá na frente Deus resgata o assunto. Jeremias 33, 20 e 21, assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Deus está dizendo: sem chance de eu voltar atrás. Pastor, isso significa que a aliança então é inquebrável, inviolável da parte de Deus sempre. Mas várias vezes Deus fala para a nação de Israel, mesmo tendo prometido isso: vocês não honraram minha aliança, vocês quebraram a minha aliança. Então não estou insinuando aqui que porque Deus não te joga fora, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a pergunta é: o que é que eu e você fazemos com o sangue da aliança? Hebreus capítulo 10, verso 29. Depois de no verso 28 falar de juízo sobre quem quebra a lei de Moisés, depois dele mencionar que aquele que não obedece à lei de Moisés, né, será morto pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele pergunta no verso 29: quanto mais severo castigo será merecedor aquele que calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então uma pessoa que não honra seu compromisso com Deus, ela profanou o sangue que firmou essa aliança. Ela jamais vai invalidar o compromisso de Deus, mas ela pode simplesmente da sua parte quebrar. E eu e você precisamos entender isso. Quando Jesus diz: olha, eu firmei uma aliança com vocês, recordem. Ele está dizendo: lembra do meu compromisso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você podemos lembrar de Hebreus 13, 15, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele está dizendo: eu não vou abandoná-los, mas eu espero que vocês lembrem do compromisso e se mantenham comprometidos também comigo. Não me abandonem, não virem as costas, não deixem de se submeter. Sabe, existe algo a respeito do entendimento dessas verdades. A aliança requer compromisso. A gente não pode esperar o compromisso de Deus, justificando que é uma aliança, sem que haja compromisso da nossa parte. Mas eu e você precisamos entender que isso garante acesso, garante intimidade, garante mistura de vida. Então vou repetir 1 Coríntios 6: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Mistura. No conceito de aliança e mistura de vida, tudo que era de um passava a ser do outro. E aí Paulo escreve aos Coríntios e diz: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ele está dizendo que tudo é nosso, assim como nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Porque tudo é nosso.
Porque Deus é o dono de todas as coisas. E quando eu e você entramos em aliança com Ele, tudo que é dele passou a ser nosso. Mas também tudo que é seu passou a ser dele. E aí você tem que viver em contínua rendição. Nós sempre precisamos olhar os dois lados. Agora, por que Josué teve que lutar para defender os gibeonitas? Porque fez uma aliança. E aí quando os caras vão mexer com os gibeonitas, está mexendo com Josué e os israelitas. Isso significa o quê? Quando Deus olha para Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está dizendo: você entrou em aliança comigo, tocou em você, tocou em mim. Arrumou encrenca com você, arrumou encrenca comigo. Para favorecer você, está me favorecendo. Quando você entende a aliança, isso faz com que você caminhe de uma forma completamente diferente. O relacionamento com Deus é impactado, mas toda a sua percepção do mundo espiritual, de como se conduzir no dia a dia, também muda. Eu quero repetir mais uma vez Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, recapitulando, o sangue de Cristo nos oferece os seguintes benefícios: redenção. Isso requer apropriação, mas garante proteção. E para que você lembre disso, o sangue nos umbrais das portas na celebração da Páscoa. Eu entendo que eu declaro que sou dele e ninguém toca naquilo que é de Deus. Mas também garante purificação. Isso requer arrependimento, sujeição, mas remove a condenação, a culpa, a vergonha. A aliança requer compromisso, mas garante acesso pleno a tudo que ele tem, a tudo que ele é. E nos garante intimidade, mistura de vida. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu me lembro muito, desde garoto eu ouvi meu pai falar sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a eficácia do sangue de Jesus, sobre o que era colocar-se debaixo do sangue de Jesus. Isso não significa que apenas recitar a fórmula o sangue de Jesus tem poder seja algo, entre aspas, mágico. Mas significa que quando há entendimento, pode existir fé, pode existir o consolo, pode existir a apropriação. E isso fará toda a diferença. Toda a diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos não apenas entender, mas usufruir os benefícios do sangue de Cristo, o sangue da eterna aliança. Eu quero que você, no seu lugar, possa ter um breve momento de oração. Talvez seja a hora de olhar para a sua vida e se perguntar se você entendeu o que é redenção, que faz de Deus o seu dono e que você não é mais dono de si mesmo, mas também que significa que Ele te defende. Talvez seja a hora de olhar para dentro de si e perguntar se você realmente entendeu a profundidade dessa purificação. Eu e você podemos entrar na presença de Deus com a cabeça erguida, com dignidade. Podemos olhar nos olhos uns dos outros com dignidade. Uma das primeiras pessoas para quem Cristo aparece, tão logo ressuscita, Maria Madalena. A Bíblia diz da qual ele expulsou 7 demônios. Pensa em alguém que chegou suja, encardida, tratada como uma pecadora. E esse rótulo na sociedade da época aponta basicamente para um lugar de uma moral deplorável. Mas aquilo que Deus faz é extraordinário, porque Ele não tira só a culpa, Ele não remove apenas a condenação, Ele restaura a dignidade. Ele nos permite, com o entendimento de que o sangue nos fez novas criaturas, andar de cabeça erguida. E talvez você precise rever o que você entendeu sobre o sangue. Porque alguns de nós estamos achando que o máximo que Jesus fez por nós foi tipo o que antigamente a gente fazia com o pneu velho, recalchutar, dar uma melhorada e daqui a pouco pode arrebentar de novo. Ele te refez por completo, você é uma nova criatura. E se ainda não experimentou isso, pode garantir isso aqui hoje e agora. Sair desse lugar dizendo: eu vou me sujeitar a Cristo, eu vou me sujeitar à ação do sangue de Cristo,
e me permitir ser comprado, redimido e purificado. Talvez o entendimento dessas verdades seja o que você precisa para uma decisão. Talvez a decisão tendo sido tomada, você precisa avaliar se você tem entendido e acreditado no que isso te proporciona. Mas quando eu penso na aliança, os povos antigos faziam aliança porque juntos um poderia oferecer ao outro o que tinha. Então às vezes quando dois povos faziam aliança, às vezes um tinha uma condição econômica melhor, mas o outro tinha um poderio militar. Então o que tinha um poderio militar dizia: eu garanto sua proteção, mas você garante o suprimento das minhas necessidades. Por trás dessa aliança sempre havia alguma troca, algum interesse. A pergunta a ser feita: o que é que o Deus que tem tudo precisava para entrar em aliança conosco? Absolutamente nada. Pense algo bom para nós, e eu não diria que é ruim para ele, porque o tesouro que Deus estava de olho não é o que nós podemos oferecer, é quem somos. Nós temos valor aos seus olhos. Bendito sangue. Você não abraçou uma religião, um código de conduta diferente. Você se submeteu à ação que talvez possa ser classificada entre as mais poderosas que esse universo jamais viu. A Bíblia diz que o espírito maligno não confessa que Jesus vem em carne, porque reconhecer que ele vem em carne é reconhecer o derramamento do seu sangue, o sangue do sacrifício, o sangue da aliança e o sangue que destruiu aquele que tinha o poder da morte. Eu lembro de quando garoto ouvi uma história do meu pai. Chega num ambiente, as pessoas estão, entre aspas, brincando, não tinham noção da seriedade daquilo. A tal da tábua de Ouija, a brincadeira do copo. E quando ele chega com minha mãe, acho que ainda eram namorados, alguém disse: está respondendo tudo que a gente está perguntando. O copo escorrega para as letras e dá as respostas. Meu pai disse para minha mãe: não se envolva, isso é coisa maligna. Ela me olha para ele tipo assim: isso é exagerado. Ele falou: eu vou provar. Ele disse: está respondendo as coisas? Está. Ele disse: pergunta, o Espírito está movimentando esse copo, se eu falar uma frase em inglês, se ele traduz para o português. O copo deslizou: S-I-M, sim. E depois, não contente com o desafio, respondeu: qualquer língua. Meu pai fala inglês, o que quem está ouvindo ali não entende. The blood of Jesus has power. O sangue de Jesus tem poder. E o copo fica estático. Ele diz: vai, traduz. E o copo permanece estático. As pessoas dizem: você destraduziria. E desliza nas letras: não quero. Mas você aceitou o desafio? Ele responde: não posso. As pessoas olham para ele com o olho estatelado: o que é que você falou? Ele traduz: todo mundo desmanchou aquilo. Deram fim até no copo. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar que é esse sangue que cobre a sua vida, esse sangue que cobre a sua casa, e esse sangue que te toca hoje, com purificação, com redenção e com despertar da aliança. Quando a próxima ceia chegar e você olhar para aquele... Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.